Muito Ok. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Que saudade. Que férias enormes aí para a gente descansar bastante. Bom revê-los, todos os alunos aí. Aos poucos, eu sei que vai entrando mais alunos, mas que bom que vocês estão aqui. Também muito obrigada por ter vindo, né, aceitado esse convite, Lucélia. É um prazer ter você aqui com a gente na Faculdade de Medicina, nessa semana de acolhimento. A gente está nesse processo aí de fazer essas palestras, né? As palestras de acolhimento, elas são palestras livres, com várias temáticas, tanto para cênicas quanto para as artes visuais. No caso aqui, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Campos, eu sou professora da área de artes visuais lá na Faculdade do Sina. Deu microfonia? Deu Vamos ver. microfonia. É que eu entrei pelo celular. Eu vou sair. Tá bom, Desculpa. sem problemas, Lucélia. E esse semestre eu vou estar dando aula de projeto em artes visuais, então mais para frente vocês vão saber aí sobre o que que é, mas hoje mesmo o foco é a entrevista, né, a palestra, a conversa com Célia Maciel, que é uma grande artista, amiga minha. Vou contar tudo e um pouco mais sobre ela. A ideia é que a gente possa conversar e trocar ideias sobre processos de arte, processos de criação, entender como é o trabalho da Lucélia. A Lucélia é uma artista. Eu vou já começando, tá, Lucélia? Se você me permite. Pode ficar à vontade, Eu, Marcela. eu vou Sim. contar para vocês como eu conheci a Lucélia. A primeira vez que eu vi o trabalho da Lucélia foi lá no Sertão Negro, que é um espaço muito legal, lá no Xangri-Lá, em Goiânia, organizado por Dalton de Paula e vários outros artistas. Eles produzem e fazem todo um processo junto ali, né, com aulas, técnicas, enfim. E aí eu vi o trabalho da Lucélia pela primeira vez lá e fiquei encantadíssima. E comecei a conversar com ela, já olhei o caderno de artista dela para conhecer um pouco mais, já fui procurando aí tudo que ela pudesse me oferecer de informação sobre o trabalho dela, porque o trabalho dela é muito encantador. Vocês vão ver aqui, ela vai apresentar para vocês. É muito mágico o que ela produz. E a segunda vez que eu vi Lucélia já foi em exposição. Segunda vez que eu vi Lucélia já estava expondo. Lá no MAC, né, de Goiânia, Sim. e já, inclusive, né, pronta para ganhar um prêmio, né, Lucélia? Ela também Foi. tem Eu várias fiquei super premiações. feliz. Ela vai contar um pouco mais da história e da carreira dela, do currículo dela, né? E hoje, gente, para quem não conhece a Lucélia está participando e gostaria de conhecer mais sobre a Lucélia está participando de uma das principais exposições sobre a produção negra, que chama Dos Brasis também, né? E ela vai falar um pouquinho sobre tudo isso aí, contando a história dela, mas assim, eu vi Lucélia no ateliê, de repente eu vi Lucélia em várias exposições, ganhando prêmio, acontecendo na arte contemporânea. Então, acho que ela é um ótimo exemplo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre arte contemporânea. Então, seja bem-vinda, Lucélia. Eu vou deixar meu microfone desligado para não dar interferência, mas eu ligo quando for fazer perguntas ou Ok. comentar alguma coisa. Os alunos também fiquem à vontade para perguntar tanto no chat quanto ligar, levantar a mãozinha ou perguntar diretamente, tá bom para ela? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcela. Obrigada a todas, todos que estão aqui presentes. Para mim é um prazer imenso estar participando e fico muito feliz assim pelo convite. Então, eu sou Lucélia Maciel, eu sou artista visual. Aí eu moro e trabalho em Goiânia, mas eu migrei para Goiânia em 2015. Eu sou do interior da Bahia, fica a minha cidade é Morro do Chapéu,
fica na Chapada Diamantina. Só que eu sou da zona rural. Minha mãe e meus parentes até hoje moram numa comunidade chamada Catuaba, que é uma árvore que deu nome à comunidade. Então, eu sou desta comunidade e até migrar para Goiânia para fazer artes visuais, eu morava lá em Catuaba, que é a zona rural de Morro de Chapéu. E aí, em 2015, eu migro para Goiânia, porque que eu decidi vir fazer artes. Eu venho já de uma outra graduação. Na minha comunidade, eu era professora, eu tenho licenciatura em matemática, então eu dava aula lá na minha comunidade. E eu sempre quis ser artista, eu digo que eu já nasci artista, então, assim, desde criança, minha vontade sempre foi ser artista, só que as demandas do cotidiano não me permitiram sair para estudar, para fazer artes. Então, a minha graduação eu fiz EAD, por isso que eu... Aí eu achava que eu, graduada em matemática, seria bem mais fácil, com licenciatura, trabalhar na minha comunidade. Só que aí o tempo foi passando, eu comecei a dar aula, e o tempo foi passando, e eu fui pensando, putz, eu quero ser artista, eu quero ser artista. Aí eu decidi deixar a minha comunidade e vir para cá, para estudar. E cá Inclusive, estou eu. Lucélia, Sim. fazer um comentário que eu não sei se você conhece um pouco da faculdade do Sina, mas muitos dos alunos da faculdade do Sina fazem a já estão na segunda graduação, assim como você. Então, acho que esse é um ótimo exemplo aí para todos os nossos alunos que estão aí já na segunda graduação, que já alguns já fizeram a carreira, né, da primeira graduação, já estão aposentados e estão fazendo artes porque querem Uhum. se transformar aí e fazer talvez uma nova carreira, como também os que já estão chegando agora, né, e que sempre quiseram ser artistas. Esse é um ótimo exemplo de artista professora, gente, Lucélia, perfeita, tanto artista quanto professora. Eu acho que ela é o exemplo para a gente seguir. Obrigada, Marcela. Então eu pensei, Marcela, em ir apresentando, assim, eu trouxe um pouco do meu processo de pesquisa, assim, como que eu comecei a minha pesquisa, pensar os trabalhos, e eu trouxe também partes do portfólio, assim, eu peguei alguns trabalhos que eu trouxe para apresentar e trouxe um pouco do processo de alguns deles também. Mas eu acho assim, eu vou começar a apresentar e se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa para um comentário, eu acho legal as pessoas irem falando, para eu não ficar aqui monopolizando tudo. E aí eu Perfeito, deixo à perfeito. vontade, assim, quem quiser Perfeito. perguntar, falar, Pessoal, fazer algum inclusive, comentário. se vocês quiserem perguntar, pode ligar a câmera e o áudio e já perguntar, tá? Não precisa. Como estamos ainda tem poucos alunos, eu acho que dá para controlar as perguntas, tá tranquilo. Mas também quiser deixar a Uhum. pergunta no chat, eu vou fazendo aqui para a Lucélia, tá bom? Pode apresentar. Porque eu não estou. Tá bom. Dá para Vou você ver a começar. gente? Você está conseguindo ver? Não, eu só estou vendo a minha tela. Ai, que dó! Será Eu não sei se tem uma outra forma de... Uhum. Deixa eu fazer o seguinte, e se eu apresentar o slide? Ah, Pode ser? pode ser, por mim pode ser. E aí você vai. Então fecha a sua apresentação, Lucélia, Tá bom. que eu vou apresentar. Eu. Vou deixar a sua apresentação aqui. Aham. Exato, e aí também. Sim, sim, faço. Aí eu só tenho que fechar aqui, eu acho. Aham, para parar de. Isso, parar de apresentar. Aí, parou.
Ah, que bom. Agora eu vejo todas as pessoas. Que É lindeza. legal, né? Eu acho que é mais legal você ver e Aham. já estou abrindo aqui. Eu havia mandado um pouco antes. Só um segundinho que eu vou Aham. colocar. Espera aí, só um segundo. Se você quiser ir falando, peraí, ou é melhor falando com as imagens, né? Deixa eu apresentar aqui. Opa. Eu abri na segunda tela, mas não foi. Não, pera. É. Tô, mas deixa eu abrir numa segunda, abrir numa nova janela e agora vai. É que não tinha aberto numa nova janela. É, vê se Ah, foi. agora sim. Agora vai. Aham. Deixa eu deixar no modo apresentação, que eu acho que é melhor, né? Ou assim tá bom, Célia? Ah, eu consigo ver. Tá dando para Não ver? sei se para os demais tá bom, mas para mim tá. Ah, não, eu acho que todos estão conseguindo ver? Tá ok, pessoal? Tá dando para. Uhum. Então pronto. Então toca aí, Lucélia. Você vai mandando eu passar, eu vou passando. É isso, pode passar. É só uma tela, essa primeira imagem. Aí no segundo. Aqui eu falo um pouco sobre o meu trabalho, assim, onde eu nasci. Assim, eu não vou ler, mas é só um pequeno resumo que eu nasci no interior da Bahia, que como eu já falei, na fazenda. Aí eu cresci na zona rural. A fazenda onde eu cresci era Alívio, o nome, que ainda é até hoje. E aí, a partir das minhas vivências lá na Fazenda Livre, a partir do meu processo mesmo de convívio nessa comunidade, é que eu penso o meu trabalho hoje em dia. E aí, assim, eu digo que o meu trabalho ele é muito autobiográfico, porque o que eu trago na minha produção é bem relacionado às minhas vivências, às minhas memórias, o meu passado, também o meu presente, mas são questões que estão permeando a minha vida hoje, mas que faz parte das minhas vivências do passado. Então, eu falo muito das minhas memórias, da minha ancestralidade, eu trago questões relacionadas a gênero, questão social. Então, na medida que os trabalhos forem aparecendo, eu vou falando um pouco sobre cada um deles. Pode passar para o próximo, Marcelo, por favor. Então, por que eu comecei com essa imagem? Então, não sei se dá para perceber, são fuligem. Então, no meu processo, são testes de fuligem que eu fiz com vela, com a lamparina, e tem uma imagem do chuveiro com uma mancha aqui do lado, assim, as pessoas podem ver, mas eu não estou entendendo essa imagem aqui. Enfim, é porque na minha pesquisa, quando eu entrei na universidade, que eu comecei a pensar o meu projeto de pesquisa, eu me lembrei da época que eu vivia na fazenda e que a gente usava a lamparina para deslocar mesmo na casa. Então, porque até os 9 anos de idade, na minha comunidade, na fazenda onde eu cresci, não tinha energia elétrica. E aí eu não sei se todo mundo sabe o que é uma lamparina, mas aí a gente usava a lamparina para se deslocar na casa mesmo à noite, por falta dessa energia elétrica. E quando eu comecei o meu projeto de pesquisa, eu me apropriei dessa lamparina e comecei a usá-la como metáfora para eu tratar de algumas questões. Então, essa primeira imagem aqui é de processos meu usando a lamparina. Nesse caso, eu usei a fuligem
era processo mesmo, teste de trabalhos, de um trabalho que eu vou mostrar mais na frente. Então, assim, na minha pesquisa ainda hoje, eu uso a lamparina como metáfora para eu tratar questões étnicas, sociais, de gênero. E eu digo que eu estou numa fase agora de virar a chave, de não usar mais a lamparina nesse momento. Mas até então eu ainda estou usando a lamparina no meu processo. Aí, pode passar, Marcela, por favor? Então, essa é a primeira lamparina que eu usei, porque quando eu vim para cá, para Goiânia, eu acessava a casa, eu digo que a minha pesquisa tem 2 momentos. O primeiro momento, eu acesso a casa através das minhas memórias, assim, do que eu trouxe comigo, nas lembranças e na memória. E aí, um outro momento da minha pesquisa é quando eu retorno lá na fazenda onde eu cresci, e aí quando eu chego no espaço, aí aquela casa onde eu cresci me impacta de uma outra forma. Então, são 2 momentos, o antes e o depois de eu voltar na casa. Então, essa é uma foto de uma lamparina. Em 2018, eu ganhei essa lamparina do Dalton Paula, que é o espaço que eu trabalho hoje, que é o Sertão Negro. Ele é idealizado, criado pelo Dalton e pela Ceissa, que é a companheira dele. E aí, em 2018, ele me deu essa lamparina. Então, a partir desse objeto, eu chamo ela de lamparina, objeto iluminador das memórias, porque a partir daí eu começo a desenvolver vários trabalhos através desse objeto. Pode passar, Marcela, por favor. Aqui nessa imagem, eu estava fazendo o trabalho, o processo do trabalho sem trabalho, que eu uso a fuligem da lamparina para desenvolver esse trabalho. E aqui é uma imagem do processo de como eu desenvolvi esse trabalho. Então, depois que eu comecei a testar várias formas de desenvolver esse trabalho, o momento que eu encontrei, assim, que eu acho que ficou mais próximo do que eu queria, foi esse. Então, aqui é uma imagem do meu processo desse trabalho que eu chamo sentimento, que eu vou mostrar logo mais na frente. Aqui também é um outro momento onde eu usei a lamparina também. Eu estou numa sala, aqui em Goiânia tem um Jockey Club que está abandonado, e aí a gente fez uma ocupação desse jockey. Então, esse é um corredor que ficava do lado da sauna, e aí, com a lamparina, eu fiz uma impressão de fuligem no teto desse corredor. E aí, é uma sensação de sufocamento. Eu tenho problema com fuligem. Então, esse trabalho com fumaça, com fuligem, então, esse trabalho vem muito para trazer essa questão do sufocamento mesmo. E aqui nesse corredor eu pude experimentar assim bem a fundo essa sensação que a fuligem me causa, por isso que eu trouxe essa imagem. Também foi uma ocupação que a gente fez no Jockey Club aqui de Goiânia. Aí o próximo, Marcela, por favor. Aqui ainda faz parte da ocupação do Jockey. É um prédio antigo de Goiânia que ele era frequentado pela elite da década de 80. Então, era um lugar assim muito bem frequentado, e hoje em dia está fechado e abandonado. Aí, na minha época de faculdade, a gente foi até a prefeitura, pegou licença e a gente fez a ocupação desse prédio e ficamos lá testando várias coisas, assim, aquela fase da faculdade que a gente está encantada com tudo e que quer testar mesmo. E fizemos a ocupação, foi umas 13 pessoas, e aí cada um escolheu uma parte do espaço para ir desenvolvendo um trabalho. E na época eu estava com essas experimentações com a lamparina, foi assim, foi uma ocupação bem proveitosa, foi bem bacana para a gente esse espaço, nesse processo de pesquisa assim, com o trabalho.
A próxima, Marcela, por O favor. pessoal tá falando, tá comentando aqui no chat, muito lindo, a sombra que ficou atrás, ficou muito bonita. Ai, eu nem li, tô aqui falando demais, mas nem tô prestando atenção no Não, fica à chat, mas vontade, vou eu prestar. tô só te tô só te mostrando para te dar um feedback, que o pessoal tá aqui, Aham, tá eles não bom. ficam com a câmera ligada, mas eles estão vendo. Aham. Ok, obrigada, Marcela. Então, esse é o trabalho que surgiu dessas experimentações todas com a lamparina. Esse é um trabalho que eu fiz em 2018. Então, eu chamo ele de sentimento, que nesse caso aqui, no meu caso, é um sentimento de sufocamento mesmo. Então, como eu sempre tive problema com fuligem, assim, com fumaça, é tanto que eu não fumo, justamente porque dessa minha necessidade mesmo de libertação. Quando eu mudei para Goiânia, eu nunca tinha morado numa cidade grande, então assim, eu sou da zona rural, a cidade onde eu estudei hoje deve ter uns 36 mil habitantes. Então, eu não tinha essa vivência numa cidade grande. E aí, eu. Eu não sei para vocês, mas aqui para mim travou, Lucélia. Quando uma cidade grande, com todas as. Aí Tá voltou. travado? Deu uma travadinha e voltou. Continua? Vamos lá, Ah, que bom. vai falando aí que eu vou te dando feedback se Uhum. voltou. Voltou. Mas, ok. Ok, que bom. Então, esse trabalho é essa coisa mesmo, de eu tentar me libertar da sensação de sufocamento que eu sentia. E aí, pensando em uma coisa que mais me causava sufocamento, a fumaça, a fuligem. Eu fiz esse trabalho nessa coisa, pensando essa materialização desse sufocamento, dessa coisa que abafa, que oprime, que sufoca, porque eu estava vivendo um momento assim bem difícil, pensando nessa coisa de adaptação mesmo, de estar longe de tudo, de todos, da comunidade, de onde eu saí, então eu vim para cá sozinha. E aí eu tinha essa dificuldade mesmo de lidar com o dia a dia, com essa coisa de estudar, de trabalhar. E esse trabalho surgiu dessa dificuldade mesmo, dessa coisa do sentimento, do abafamento. E por isso que eu chamo esse trabalho de sentimento, que no meu caso é um sentimento de, de conforto mesmo. Lucélia, Mas também tem essa coisa da delicadeza, da leveza. inclusive, gostaria de comentar uma coisa nesse trabalho que eu não sei se vocês, não dá para a gente entender um pouco a escala, mas ela é uma lona bem grande, né, que você vai passando ali a imagino A que a fuligem. lamparina, né, e ela Isso, vai gerando essa fuligem que vai pigmentando essa lona. Isso é muito interessante exatamente. de ver no trabalho da Lucélia. Para quem não conhece aí o que que é uma lamparina, né, é um material de combustão aí, onde você vai ter uma energia, pode ser um álcool ou um Pode diesel ser ou querosene, álcool, gasolina, diesel. Uhum, ou sim. talvez, tem lamparinas que hoje em dia já são a gás, né, você tem um Uhum, combustível e você tem um fogo, e esse fogo ele vai gerar ali um certo pigmento, né, assim como qualquer coisa que você taca fogo sai fumaça, e essa fumaça ela gera ali ela tem pequenas partículas, né, de pigmento, que no caso aí é a fuligem, que é a base, né, uma das bases do trabalho da Lucélia. E eu gostaria de uhum. ressaltar nessa imagem aí que vocês estão vendo, a questão da composição, né, que é uma composição
muito não controlável, né? O fogo ele tem essa particularidade que é esse descontrole. Você consegue ali através Sim. da lamparina manter, né, o fogo num determinado local e aí você vai guiando essa fuligem através dessa por essa lona, né? Mas em si a imagem que ela vai formar você não tem um certo controle, né, sobre esse trabalho, sobre essa imagem que você está criando, e eu acho isso muito bonito, que o sentimento ele vem nessa mesma voltagem, né? Muitas vezes ele aparece para a gente e a gente não consegue compreendê-lo e aquilo explode dentro da gente. Acho que tem muitos alunos que também têm vontade de trabalhar com essas questões sobre o sentimento, sobre a sinestesia, e aí eu acho que esse ponto de partida que a Lucélia mostra, né, dessa angústia que ela tem, desse sentimento de sufocamento através de uma imagem que ela não tem controle, é uma ótima forma da gente entender essa pesquisa, né, essa poética sobre a imagem, que é uma poética de uma imagem que ela não é figurativa, né? É uma imagem que tem ali, mas ao mesmo tempo ela tem ali nuances, né? Você vê que em certas áreas ficou mais preto, é mais condensado a fuligem, e outras não. Então, ela não necessariamente cria uma imagem figurativa, mas ao mesmo tempo ela cria ali uma textura muito palpável de algo que atrai o olhar. Desculpa, eu fazendo análise do trabalho da Lucélia. Continua, Lucélia. Aham. A sua fala foi, assim, para mim, fechou bem assim, o que de fato eu trouxe, eu tentei trazer com esse trabalho, é bem voltado para essa questão mesmo. E aí, sobre a dimensão, que é por 1,20. Então, é um trabalho que mede, a largura dele é 1,70 e a altura é 1,20. Não é um trabalho tão grande, mas também não é tão pequeno. Não, é grande, é quase uma janela, um janelão. Eu acho grande. Eu trabalho com coisas pequenas, eu acho enorme. Eu acho, e isso é interessante também, o Da minha tamanho do altura. trabalho, né? Tá. Uhum. E aí o ato de fazer, de transportar essa fuligem para essa tela, é algo que realmente me libertou assim de uma série de questões, assim, dessa coisa do sufocamento mesmo. Alguém colocou aqui, a Caroline narra. Pensei que era do tamanho do tipo A4, não, é 1,70 m por 1,20 m, Caroline. É um pouco grande, assim. Considerando um A4, é grande. Pode passar a imagem? O próximo, Marcela, por favor. Não sei se alguém pode, se alguém quiser trazer algum questionamento, alguma pergunta, enfim, fica à vontade. Mas pode. Então, esse é um outro trabalho também que esse ainda é maior que o outro. Então, aqui eu tenho 35 desenhos. Esses desenhos foram feitos com nanquim. Eu tenho alguns também que foram feitos com carvão. E aí eu uso como base, eu uso também a lamparina como metáfora para esse desenho. E total de tamanho deles, assim, juntando os 35 desenhos, a gente tem uma dimensão de 2,24 por 2. Que ele é um trabalho só, são vários desenhos, mas eu digo que é um trabalho só. E aí são lamparinas que algumas delas estão quebradas, amassadas, não sei se vocês conseguem ver direitinho, algumas estão rasgadas. Eu vou dar, inclusive, um zoom em Então, esse algumas delas. trabalho eu Deu uma travadinha. uso o Alô? papel pardo. Eu acho que tem uma outra forma
Lucélia, Marcela, Lucélia, eu não sei se para todos está a rolando, próxima mas para mim está dando foto uma que pequena eu travadinha. trouxe com um detalhe, assim, mas um pouco. Ok, ótimo, vou desligar. Uhum. É que aí fica só. Aham. Sim, sim. Ok. E aí, esse trabalho. Ah, agora melhorou? Tá. Ok, obrigada. Esse trabalho eu faço esses desenhos, eu tenho ele tanto com nanquim quanto com carvão. E aí é que eu não trouxe todas as imagens do outro que eu fiz com carvão. Então eu uso o papel pardo pensando nas minhas memórias mesmo. Então, esse papel ele tem uma aparência com as paredes que eu desenhava quando criança. Porque na fazenda o meu avô tinha uma casa de farinha. Não sei se vocês sabem o que é uma casa de farinha. É tipo uma fábrica de produzir farinha. A gente chamava casa de farinha, que é o lugar onde colhe a mandioca, raspa, torra e faz a farinha de mandioca. Então meu avô tinha um espaço onde ele fazia farinha de mandioca, assim, e era praticamente o ano inteiro que ele essa casa de farinha ela funcionava. Então, quando eu estava triste ou quando eu estava alegre, quando eu era criança, eu desenhava muito nas paredes dessa casa de farinha. E aí era uma casa de farinha que era feito de adobe. Não sei se vocês também conhecem. Tá difícil, né? Eu falo muita coisa que nem sempre quem está na cidade tem acesso. Mas como o meu trabalho tem muito essa coisa das memórias, então é um adobe, ele é feito com argila e não é queimado. Então ele não passa pelo processo da queima, é terra com água amassada e aí põe em formas e faz tijolos bem grandes e não passa pelo processo de queima. São adobes. E aí era uma casa de farinha que era feita de adobe, por cima eles fizeram um acabamento na parede, que era uma mistura de terra, areia e quase nada de cimento, era assim, tipo 10% cimentos, 60% terra, 30% areia, então assim, era uma parede que ela tinha uma textura parecida com esse papel que eu usei, e um pigmento também, porque não era pintada. E aí eu uso esse papel fazendo referência a essas minhas memórias de infância. E eu trago as lamparinas, as que estão. Todas elas têm alguma marca. Então, assim, algumas estão rasgadas, outras quebradas. Enfim, aí eu trago uma interferência. E aí é pensando nessas cicatrizes mesmo, que a gente traz, as cicatrizes do dia a dia, as marcas, essas demandas do dia que vai impregnando no nosso corpo. E aí, como são 35 desenhos, é como se fosse um conjunto de corpos com suas marcas, mas que estão ali juntos, unidos, cada um com as suas questões, mas formando um todo, sabe? É bem nesse contexto, assim, esse trabalho. E eu chamo ele de memórias. Inclusive, Lucélia, oi Lídia, nossa Ah, coordenadora chegou aí. É, inclusive, Lucélia, deixa eu comentar uma coisa interessante que eu gosto muito desse trabalho, é sobre o material, né? Ela estava contando aí essa questão de usar o papel pardo como referência também à questão da cor, né? Do adobe, né? A cor que lembra ela também a coisa da memória, que é o nome do trabalho. E eu acho muito interessante, porque o papel pardo, ele é um material muito desvalorizado, né, muitas vezes a uhum. gente fala assim: "Ai não, papel pardo não, cartolina", né, principalmente na escola. Então como a gente consegue também, ressignificar os materiais,
uma forma interessante de pensar, né? A arte, ela tem esse poder aí de ressignificação dos materiais. Muitas vezes a gente fica querendo utilizar materiais muito nobres para fazer uma obra de arte ou para criar um cenário, para construir um processo de trabalho, e muitas vezes a gente nem tem condição e nem acesso a esses materiais. Talvez pensar esses novos materiais, materiais que surgem a partir do simples mesmo, do banal, do que a gente tem de mais comum, que é o papel pardo. Você encontra em qualquer papelaria papel pardo, né? É um material barato, relativamente barato, inclusive. E você trabalhar em cima daquilo e criar e transformar aquilo em algo potente, né? Forte como imagem. Esse conjunto. Vou voltar, se me permite, Lucélia, no Sim, pode conjunto voltar sim, por de favor. todos os trabalhos. Todo mundo lembra aí, mais ou menos, né, da escola, qual é o tamanho do papel pardo? E, de novo, eu vou falar sobre escala, porque imagina 35 trabalhos, 35 lamparinas, né, pintadas sobre, né, desenhadas e pintadas sobre esse papel pardo, postas no espaço. Esse trabalho eu já vi ao vivo e é a coisa mais linda que tem, porque ele fica um paredão assim enorme com essas imagens de lamparina remetendo essa memória da Lucélia, né, da casa dela, dessa casa de farinhas, desse resquício de tudo que é lembrança, né? E eu acho isso muito bonito. Pensar a questão da escala, né? Os trabalhos dela são trabalhos que ocupam espaço, que é, geram uma imagem que te abraça, assim, porque uma coisa é você ir ver um trabalho num papel A4, como diz a Carol, né? E outra coisa é quando você vê 35 trabalhos num tamanho de papel papel cartão, né? Uma cartolina, do tamanho de uma cartolina, Uhum. expostos no espaço. Isso cria uma força na imagem muito grande. Trabalhos, a gente já estudou aí, para quem foi meu aluno em Fundamentos da Linguagem Visual, ou em OBAV, já estudou aí comigo essa questão da escala, da dimensão, como isso pode gerar e atrair o olhar do espectador, né? Pode continuar, Lucélia, eu vou até passar a foto. E uma outra coisa que eu trago das minhas memórias, eu fiz alguns desses desenhos com carvão, justamente porque quando eu era criança era o que eu tinha para desenhar. Então, assim, eu ia lá, porque na queima da lenha para aquecer o forno, sobrava os resíduos, que era o carvão. E aí que aquecia o forno para mexer a farinha e torrar. E aí sobrava esse carvão e eu usava ele para eu desenhar nas paredes, assim, porque a gente não tinha acesso a muito material de arte. Então, para mim, assim, eu tinha dia que eu passava horas ali desenhando, e aí chovia, lavava, limpava a parede de novo, eu desenhava novamente. E aí esse processo, para mim, foi bem interessante. E aí eu me lembro que quando eu comecei a usar carvão, e aí, assim, as memórias iam vindo, e era, assim, encantador, assim, porque eu sempre achava que eu era artista criança, mas eu não sabia que a gente podia... criança do interior, gente. Eu cresci, a energia foi colocada na fazenda, onde eu cresci, eu estava com 9 anos. Então, assim, eu não fui uma criança de jogos, de TV. Então, eu brincava mesmo na roça, eu não jogava, eu não assistia televisão, porque não tinha televisão. A partir dos 9 anos é que foi pôr energia em casa, e que aí depois comprou TV. Então, assim, desenhar para mim era uma das coisas mais incríveis que tinha. E eu adorava essa facilidade de manusear o carvão na parede. Quando eu ia frente, assim, tipo, usar lápis de cor, outras coisas, eu já não tinha tanta habilidade quanto eu tinha na parede. Tem uma fala aqui no chat.
Lucélia, Boa eu noite. passei a foto. Era para passar? Lucélia? Eu estava, desculpa, sim, sim, pode passar, Marcela, por favor. Oi, oi, Marcela. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá dando um pouquinho de delay, tem alguns momentos que tá falhando, mas eu não Eu sei vou se. tentar trazer o microfone. Mas eu tô te ouvindo, tá dando para te ouvir. Não sei se alguém puder responder no chat aí, por favor, se tá ouvindo. Próximo trabalho Eles aqui. falaram que estão ouvindo. Pode manter, vai jogando. Ok. Então, esse trabalho, esse próximo aqui, que eu também tenho a lamparina como referência. Então, esse é um trabalho que eu chamo tenor. É uma instalação que eu usei, são 10 lamparinas, então eu usei taças de vidro quebradas, não sei se vocês conseguem visualizar isso, são taças de vidro quebrada e usei lâmpada incandescente. Travou novamente, Lucélia. Tirei o miolo, difícil. Lucélia, tem como você Agora, repetir? tá ouvindo? Agora estamos ouvindo. Tem Aham, como você repetir de novo? pronto, vou repetir. Vou repetir. Então, é um trabalho que eu usei taças de vidro quebrada, lâmpadas incandescentes, e aí eu montei essas lamparinas. É, esse trabalho são 10 lamparinas, é uma instalação com 10 lamparinas, e eu chamo ele de tenor. Então, tenor, pensando mesmo no tenor, sabe? O tenor que vai lá e canta. E aí, por que eu chamo esse trabalho de tenor? É pensando na capacidade. Esse trabalho eu penso muito nessa questão de somos tratadas de formas diferentes, muitas vezes por ter simplesmente nascido mulher. E aí eu venho de um pai muito severo, e aí eu fiquei pensando, um dia, uma pessoa gritou comigo, aí eu fiquei pensando, aí me remeteu às memórias de infância, quando eu passei por algumas situações parecidas com essa, assim, dessa coisa da agressão masculina. O agredir com a voz mesmo, com gritar, com falar alto, para abafar a nossa voz, sabe? É uma taça com grito. O canto de um tenor. Aí eu pego essa delicadeza, essa lindeza, essa coisa que eles têm e ponho e dou título, assim, chamo esse trabalho de tenor pensando nessa capacidade mesmo. Mas aí também eu vou trazendo outras questões, que aí eu penso também nessa fragilidade, nessa delicadeza do vidro, nessa transparência, porque assim, tem a delicadeza, tem a fragilidade, mas são vidros, são pontiagudos, também tem o poder de ferir, de revidar, sabe? Então eu vou trazendo essa dualidade, assim, do delicado, do frágil, mas também do que pode ferir, pode machucar. Então, na maioria dos meus trabalhos, eu trago essas questões, assim, essa dualidade, que eu acho que é importante também, assim, que não é de tudo frágil, mas também a gente não é de tudo forte, sabe? Tem sempre os dois lados, essas duas questões, assim. Mas se ela, você puder passar, eu dei um zoom, a próxima foto, ele tá, dá para ver o trabalho assim mais próximo. Então esse trabalho ele é de 2019
e é uma instalação com 10 peças. Inclusive, esse trabalho entrou para o acervo do MAPA, que foi o que a Marcela falou do prêmio que eu recebi ano passado, 2022. Teve o Salão Nacional de Goiás, então, esse trabalho e mais 2 entraram para o acervo do MAPA, porque ele foi premiado no salão e ficou para o acervo. Então, fiquei super feliz, assim, com a minha estreia no salão e já fui premiada e o trabalho já foi para o museu, assim, fazer parte do acervo do museu. Inclusive, gente, Para mim foi, assim, bem, bem bacana. para quem não conhece Goiânia, super indico aí uma visitinha rápida a Goiânia para ir nesse espaço, né? O Oscar Niemeyer também. O museu de lá, inclusive, lembra da gente aqui, o Museu Nacional, é aquele museu meio bolinha, né? Com algumas diferenças. Lá tem outros também, um triângulo e um cone. Mas Uhum. tem algumas semelhanças e costuma ter exposições, eventos, e também conhecer o trabalho da Lucélia, se forem a Goiânia. Já gostaria de indicar, Lucélia, se você puder deixar o seu Instagram aqui no chat. Ou, na verdade, eu vou botar o Instagram da Lucélia aqui no chat para que vocês possam seguir, Uhum. conhecer o trabalho dela e também o do Sertão Negro. Pode continuar, Lucélia. Lucélia? Alguém está ouvindo ela? Lucélia. Uhum. Tá. Hoje eu faço parte. Hoje não, né? Desde que eu cheguei. Tá me ouvindo? Se não. Agora eu estou te ouvindo, agora voltou. Lucélia. Eu acho que o que está acontecendo é um Vocês pequeno estão? Ah, delay. bom, ótimo, que bom. Está acontecendo um pequeno delay, Lucélia, então eu vou deixar você falar e vou E tentar aí entender. eu vou até aproveitar e falar aqui do Sertão Negro também. Uhum. Ok. Uhum, tá bom. Então, eu moro em Goiânia e desde 2018 eu fiz, enquanto eu ainda estava na universidade. Aqui para mim parou. É, Caiu, voltou, eu acho. Lucélia? Ah, para mim voltou, vocês estão vendo? Agora Aham, voltou. oi. Ah, É que assim bom. mesmo, internet é Eu assim. estava Às falando vezes dos. cai, Eu às vezes estava. Eu volta. estava. Aham. Acho que caiu aqui, porque apareceu a imagem assim, sua conexão está fraca. Mas eu estava falando do Sertão Negro. Então, é um espaço que é um ateliê, escola de arte aqui de Goiânia, e é um espaço assim bem interessante. Eu costumo dizer que o Sertão Negro, para mim, é meu porto seguro, porque as vivências lá no sertão bem parecidas assim com o que eu tive na minha comunidade, porque eu venho de uma comunidade que é remanescente de quilombo, e aí o sertão é algo que remete assim às minhas memórias das minhas vivências de comunidade. Mas é um espaço que, além de ser o espaço onde o Dalton trabalha, desenvolve o trabalho dele, também é uma escola de arte. Caiu novamente. Acho que ela saiu. Enquanto Lucélia volta, eu coloquei aí, pessoal, para vocês, do ladinho aqui no chat, o Instagram da Lucélia, tá bom? Para vocês acompanharem o trabalho da artista.
é muito importante. E eu vou botar também o Instagram do Sertão Negro, que é o espaço onde ela trabalha, tá bom? Você lá nesse Instagram vocês vão encontrar tanto os artistas quanto os gestores, então dá para vocês acompanharem todas as programações, inclusive das aulas que eles oferecem lá. Sim. Voltou, Célia? Sim, voltei. Tô vendo. Aí, Pelo menos pronto, eu tô vendo. pronto, agora a gente está te ouvindo. Ah, ok, que bom. Vai. Então, eu estava falando do Sertão Negro, que é isso, é um espaço onde, além de ser um lugar de trabalho, tem também lá no Sertão a gente tem, onde, além dos residentes desenvolverem suas pesquisas, seus trabalhos, acompanhado pelo Dalto, a gente tem aula de cerâmica nas sextas-feiras à tarde, na terça e quarta a gente tem aula de gravura. Logo mais a gente vai ter aula de história da arte com recorte racial. Aí a gente tem também aula de capoeira na segunda, quarta e sexta, das 18 às 20. A gente tem também o Cineclube Maria Grampinho, que a Ceissa, que é a companheira do Dalto, ela é do audiovisual, então uma vez por mês transmite filmes, também pensando nesse recorte racial. Então, assim, é um lugar bem complexo, assim, eu digo complexo no sentido de muitas atividades, muitas coisas acontecendo. É bem interessante, quem vir a Goiânia e puder conhecer o espaço, vale muito a pena. Mas eu vou voltar aqui para o trabalho, onde eu estava falando. Desculpa, eu estou tossindo um pouco, porque eu tive gripada esses dias. Eu estava falando desse trabalho tenor. É isso, é pensar nessa coisa da dualidade, Se quiser passar para a próxima foto, Marcela, por favor, tem as lamparinas acesas. Qual é? Geralmente, a Só minha por intenção era expor curiosidade, esse trabalho e mantê-lo. só por Fala. curiosidade, qual é o material que está dentro da lâmpada? Nesse caso aqui, o combustível que eu usei foi álcool, porque o álcool sai menos fuligem. Mas ele pode ser usado qualquer combustível. É possível qualquer combustível, assim. Deixa eu só pedir. Rony, tem Diesel, como. depende do. Só um minutinho, Lucélia. Rony, tem como Tá. desligar o seu áudio? É possível ou para a gravação? Ah, pronto. Obrigada, Rony. Pode continuar, Lucélia. Tá bem. Eu vou pôr o meu celular no modo avião aqui, que ele estava tocando. Pronto. Desculpa. Eu estava é uma lamparina que nesse caso está com álcool. Você tinha me perguntado qual o combustível que eu tinha usado aqui, né? Nesse caso aqui é álcool, porque álcool faz menos fuligem, mas assim, se quiser já o contrário, com mais fuligem, pode usar o querosene e o diesel, que é um dos que causam mais fuligem, assim. Sai aquela fumaça bem preta mesmo. Uma outra coisa que eu ia falar desse trabalho. Esse trabalho entrou para o acervo do mapa, eu já tinha dito antes, né? Então, é isso. Se quiser, pode passar. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar, fique à vontade. Pode passar essa frase. Eu coloquei essa frase porque o meu trabalho ele tem se dividido em dois momentos. Antes de eu retornar na fazenda onde eu cresci e depois de eu retornar lá. Então, antes eu acessava a fazenda através das memórias, casa de forma como eu não conhecia a casa. E aí eu retornei de lá com outros pensamentos, com outras, digamos assim, outros combustíveis para minha pesquisa. Então, essa frase que eu esqueci, pois voltar à minha origem foi a mais bela missão.
Eu escrevi assim porque eu venho de um contexto de cordel. E aí, às vezes, eu escrevo pensando nessa rima do cordel, que é a literatura de cordel, essa coisa do cordel. Essa é a casa que era do meu avô, e foi aqui que eu cresci. Na frente tem um pé de flamboyant que eu subi, passei boa parte da minha vida nessa... Travou. nesse pé de flamboyant. E do lado da casa onde tinha... Vocês estão ouvindo? Acho que a Marcela ia falando alguma coisa. Marcela, tá me ouvindo? Ou travou? Ah, ok. Acho que a Polly fez um ok aqui, deve estar ouvindo. Ok, que bom. Essa é uma frase que eu tirei de um livro da Conceição Evaristo, que é Poncia Vicêncio, que foi um livro que foi importante nesse meu processo de regressar à casa da infância e chegar lá e não encontrar mais a casa. Por que eu trouxe essa imagem da casa? Porque minha pesquisa mudou depois que eu voltei lá na casa. Eu fiquei uns 14, 15 anos sem retornar nessa casa, porque aí minha mãe foi morar na comunidade, aqui era a fazenda, que é a Fazenda Livre, e aí eu fui também, fiquei por lá, aí fui estudar, fiz ensino médio na cidade, voltei para a comunidade, dei aula, mas eu fiquei muitos anos sem voltar na casa. E aí, quando eu estava no meu processo de escrita de TCC, eu voltei na fazenda, e aí eu encontrei uma casa que não era a casa da minha infância, assim. Aí eu fiquei muito impactada. Aí eu trouxe vários materiais de lá, que eu vou mostrar mais no decorrer da apresentação. E aí a pesquisa foi tomando um outro rumo, mas não fugindo do contexto que eu já venho trazendo, mas foi se desdobrando para outros trabalhos, digamos assim. Antes eu acessava a casa pelas memórias. Aí, depois que eu acessei fisicamente, eu percebi uma série de coisas que nas memórias não estavam vindo antes. Então, eu costumo dizer que meu trabalho teve esses dois momentos distintos, antes de voltar a casa e depois de voltar a casa. Aí tem uma frase que é de Conceição Evaristo: retornou à casa e ao chegar, não, retornou à terra e ao chegar em casa, quedou-se de repente tombada por aquele profundo vazio, que de fato a casa era muito cheia, e eu cheguei, a casa tá meio que em estado de decomposição, assim, as paredes, parte do telhado caindo, as paredes rachadas, o cheiro. A casa da minha avó tinha um cheiro muito específico, que era cheiro de comida. A casa era habitada pela cozinha, ninguém acessava a casa por outro espaço, todo mundo ia direto para a cozinha. A parte da casa mais habitada era a cozinha. E aí eu retornei lá e estava outra casa, assim. Mas pode continuar, por favor, Marcela. A Suelen Araújo colocou aqui: a meia casinha me lembra muito a minha infância. Também vim da zona rural. Que massa, Suelen. Aqui é aquela foto era a vista da frente da casa, aqui é a vista do fundo. A casa da esquerda era da minha avó, a casa da direita era a casa onde eu morava. Mas a gente ficava bem mais na casa da minha avó do que na própria casa. Então, assim, era uma casa que acolhia todo mundo, assim. Pode passar, Marcela, por favor. Aqui é a foto do flamboyant, que ficava em frente à casa também. Por favor, Marcela. Eu coloquei várias fotos da casa justamente por esse processo. E aí, por essa imagem aqui, dá para vocês terem noção, mais ou menos, assim, do que eu disse. As paredes, elas estão rachadas, aí os rebocos estão caindo, assim, e era uma casa de adobe. Não sei se vocês conseguem visualizar os adobes. São tijolos bem grandes, como eu falei antes, que não eram queimados, assim.
E aí uma dessas imagens tem um couro pendurado numa madeira, não sei se todos estão vendo. Então, a partir daí, quando eu retorno, aí eu comecei a usar o couro em alguns trabalhos, ainda hoje eu estou usando, e justamente por conta desse couro que estava aí foram vindo outros trabalhos que eu vou mostrar logo mais na frente. E aí tem uma outra frase de Conceição Evaristo, que é: veio, então, a profunda ausência. A profunda... Eu não estou conseguindo ler direito, porque a imagem está meio... Não está tão definida para mim aqui. Eu vou ler. Pode? Pode? Por favor. Veio então a profunda ausência, o profundo apertar-se de si mesma. Conceição Isso Evaristo. foi... são frases do livro Ponciá Vicêncio, que eu gosto muito da Conceição. E aí eu uso essas frases. Quando eu retornei à casa, eu estava lendo esse livro. E aí foi assim, eu vivenciei muita coisa que estava no livro na casa e vice-versa. Então, assim, minha cabeça meio que borbulhou bastante com essa leitura e com a visita da casa. Inclusive, Lucélia, vou até comentar aqui, muitos alunos, quando estão fazendo o processo de fazer portfólio ou criar um texto, pensar trabalhos, TCCs, enfim, fala assim: "Ah, professora, eu tenho muita dificuldade de escrever, eu tenho muita dificuldade de colocar as palavras no lugar", e eu acho que você faz isso de uma maneira muito interessante no seu portfólio, que é usando as palavras de outra autora, né? Você cita aí outra autora para falar do seu processo. Isso também é um processo muito interessante, uma pesquisa muito interessante aí para quem está assistindo essa palestra, porque muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras aquilo que a gente está sentindo, né? Quando fez aquela obra, quando pensou aquele desenho, aquele trabalho. Mas às vezes uma música, um texto, uma passagem ali de um cordel consegue, transcrever essa imagem, Uhum. né, que a gente cria. Então, essa também é uma forma muito interessante de se usar, né, dos outros contextos, né, pensar Sim. essas citações como um modo de transcrever o que você sente. E dando Uhum. sempre o crédito, né, gente? Já tiveram essa aula aí, ó, sempre coloquem ali o nome do autor que vocês pegaram a frase, por favor. Nesse caso aqui, a casa era sua enquanto os outros existiam. Então, assim, entrar na casa e me deparar com esse fogão totalmente vazio. Eu não sei se vocês percebem, em cima tem uma parede que também tem um espaço, marcas de formas, panelas penduradas, dá para ver a marca na parede. E essa foto que está à porta, que tem uma marca na parede, assim, duas manchas, uma mais escura e uma mais clara. Aí, nesse lugar, ficava uma mesa e ficava um banquinho, que a gente chama de tamborete, lá na roça. E era onde o meu avô sentava. Então, assim, essa é a marca das costas e da cabeça dele. Então, assim, para mim foi muito significativo entrar nessa coisa. Muito, ele mexeu bastante comigo. E aí, a partir daí, da visita na casa, eu encontrei alguns objetos. E a partir desses objetos surgiu novos trabalhos. Assim, na data que eu encontrei, eu não sabia exatamente o que fazer, como fazer. Mas aí eu trouxe esse material comigo e aí foi surgindo a possibilidade de novos trabalhos. Se você puder passar, por favor. Então, essa é a cadeira onde eu encontrei essa maleta. Aí, lá à direita, a maleta está limpa, lá à esquerda, a maleta está lá, toda suja. Aí tem a maleta fechada, aí você passar, tem a maleta aberta lá na frente, aqui. Então, aí com os objetos já limpos, lá com os objetos ainda empoeirados. Então, aí nessa maleta eu encontrei várias cadernetas do meu avô, com anotações do dia a dia da fazenda, algumas fotografias, umas moedas. Então, assim, várias coisas. Aí eu trouxe esse material. No início eu nem conseguia mexer muito nele, mas é um material assim eu digo que é o meu tesouro, que de fato eu achei
algumas fotografias de parentes que eu conheci, parentes que já tinham partido, que eu não tinha conhecimento ainda, assim, não conheci fisicamente, só de ouvir falar. E aí é um material que eu tenho usado até hoje. Então, são trabalhos que eu já comecei a desenvolver a partir desse material, mas tem trabalhos que ainda eu estou planejando para o futuro. Se puder passar, Marcela, por favor. Aí tem essa frase que eu quis colocar também, que para mim é importante os momentos, assim. Aí no meu processo de me ver por dentro, enxerguei vários ferimentos, mas foi pelas rachaduras que vi a luz entrar, para assim as enfermidades curar. É um pouco de essa rima de cordel também, que eu tenho tentado trazer essa forma de escrita. Mas quando eu falo da dualidade. Então, assim, quando eu entro na casa e que vejo aquelas rachaduras, aqueles ferimentos que me impactam muito, era possível ver também raios de luz entrando, sabe? A casa estava escura e pelas frestas a luz entrava. Então, aí eu fiquei questionando, poxa, a casa tá morrendo. Mas através daquelas paredes eu percebi o adobe. Hoje eu estou fazendo trabalhos com argila que surgiu a partir daqueles adobes empilhados. Aí eu me lembrei que eu, quando criança, brincava com barro, com argila, assim, fazia brincadinhos mesmo, assim, no processo, enquanto as pessoas que geralmente os adobes eles eram feitos em mutirão, juntava várias pessoas, iam lá, fazia adobes para levantar a construção de casas de pessoas que não tinham condição financeira de levantar uma casa. E aí minha mãe ia às vezes para ali cozinhar, para fazer o alimento para quem estava trabalhando, e eu ficava ali brincando com a argila. E hoje eu estou desenvolvendo um trabalho com a argila que surgiu a partir dessa visita, de eu ter visitado, visto essas paredes e pensado assim que nem tudo tem um lado ruim, tem também o lado bom das coisas. Então, assim, a casa estava fechada, estava cheia de buracos, mas era possível entrar luz por ali e tal. Tinha as feridas, mas também tem as coisas boas que estão aqui dentro, sabe? E aí é isso, pensando nessa dualidade, nessa coisa do bom, nem tudo é mal, nem tudo é bom, sabe? Tem sempre o lado bom e o ruim das coisas. Aqui são as cadernetas do meu avô, com várias anotações. E é assim, porque para mim esse material é muito rico. Porque meu avô ele não frequentou escola. Meu avô aprendeu a ler e escrever depois de adulto. Ele já era casado quando ele contratou uma pessoa para ensinar ele a ler e escrever. Então, assim, ele tinha muito apreço pela leitura, como dizia ele, e pela escrita. Então, assim, ele anotava as coisas da fazenda do dia a dia. Eu achei uns 8 cadernetas, assim, de anotações mesmo do dia a dia, das coisas dele. E aí eu já penso em fazer alguns trabalhos com essas anotações, pensando nessa coisa do valor mesmo, que ele tinha pela leitura, pela escrita, nesse processo de prazer mesmo, em ser um adulto que aprendeu a ler, escrever e praticava, sabe? Praticava porque para ele era muito precioso. Se puder, pode passar, por favor. E aqui tem o nome dele, era Feliciano José de Souza. Isso, não sei se vocês leram, é um paleógrafo. Nesse objeto, nesse caderno, aqui vinha vários modelos de carta, de bilhete, como fazer uma nota. Eu digo que, se fosse comparar hoje, era o Google do meu avô. Então, aqui tinha exemplo para uma série de coisas, assim. Se puder, passo muito feliz assim, com a quantidade de material que eu achei na casa e que eu trouxe comigo. É mais imagem do paleógrafo. Pode passar, Marcela, por favor. Que aí são as imagens, os modelos assim de escrita que vem no paleógrafo. E aqui são para nessa imagem das fotografias.
Aqui foram fotografias que eu encontrei, então, assim, algumas delas tinha dedicatória no verso. A foto da direita tem uma com as dedicatórias, então eram fotografias que foram coladas em um. Ao lado direito, esquerdo, são várias fotografias também que eu peguei esse material e fiquei pensando como usar. E aí lá na frente tem se puder passar, por favor, tem trabalhos que, a partir dessas fotografias, eu comecei a pensar. A frase pode passar. É da Conceição Evaristo também, mas eu não vou ler para não ficar muito. Aqui são imagens do meu caderno, que a Marcela falou, do meu caderno de artistas, que aí eu vou fazendo essa coisa. Vem a ideia, são pessoas amassando barro. Aí eu pego as frases do livro que me remete a alguns trabalhos, e aí eu vou pensando trabalhos. Aqui são pessoas amassando barro. Que, se puder passar, por favor, pode passar, Marcela. Aí no meu caderno de artista eu vou fazendo isso, ó, são vários desenhos que eu vou trazendo, e eu vou trazendo também anotações, às vezes escrita minha, às vezes escrita de autores, que eu vou associando com algumas imagens, que aí alguns eu cheguei a desenvolver o trabalho, outros ainda não, mas está lá no caderno, está sujeito a ser feito em algum momento. Ou não. Então, assim, são desenhos que eu vou pensando. Aqui são rachaduras da parede e a luz entrando, que são imagens que mexeu, então eu vou trazendo essas imagens. Aqui também a ideia do caderno de desenho. São referências de fotopintura ou esculturas que eu pensei em fazer. Então, é o processo esse processo de ir trazendo as anotações, tipo, planejando o que fazer. Na verdade, aí eu estava pensando o que fazer com esse material todo que eu encontrei. Então, é isso, é o caderno de artista que serve como planejamento. E que o trabalho que eu estou fazendo agora não ficou assim, mas está perto disso, do que eu trouxe. Assim, são esboços de trabalhos que eu pretendo fazer, o que eu fiz. Pode falar, Marcela, desculpa. Inclusive, gente, para quem está aí não sabendo o que vai ter em projeto em artes, que a professora Marcela vai dar, tem um pouco a ver com isso aí. Eu já pedi, claro, para a Lucélia mostrar um pouco do processo de trabalho dela, porque eu acredito muito nessa pesquisa do jeito mais simples, né? Que a gente aprende desde a escola, né? De anotar o pensamento, de anotar a ideia, de fazer o desenho, de pensar o esboço, a partir disso criar, né, passar pelo processo da materialidade, né, escolher os materiais que você vai utilizar, fazer a forma, o formato, seja lá o que você está pretendendo criar como peça de obra de arte, e o final que é o grande passo da vida de um artista, que é expor. É chegar nos finalmente, né? É pegar aquela obra que você criou, que você pensou, e colocar para o público ver, né? Ter esse diálogo para além do artista com a obra, mas do espectador com a obra, que aí é a grande questão da arte contemporânea, mora aí. Eu vou continuar passando aquilo, sério. Pode passar, porque depois daí vai vir um trabalho, que aí a gente dá uma paradinha. A frase também pode passar. Aqui são testes pensando em umbigos. Se puder parar aqui um pouquinho, porque aquela frase de Conceição Evaristo, ela fala do processo. Lendo Conceição, eu descobri que o hábito de enterrar o umbigo é uma tradição ancestral africana que a gente desenvolveu aqui, mas que veio de lá. E aí, essas caixinhas que vocês estão vendo são o coto umbilical dos meus sobrinhos. Então, quando eu estava lendo Conceição, aí eu descobri isso, e aí eu fiquei com essa coisa de enterrar o umbigo. Aí eu fui ver com as minhas irmãs por que elas enterraram
o umbigo dos filhos. E eu descobri que lá em casa éramos 6, então 5 delas guardaram, não enterraram. Só o meu irmão mais novo, ele enterrou o coto umbilical dos filhos dele. E aí eu peguei esse material, algumas me emprestaram, outras me doaram, mas na verdade eu estou com todos até hoje, que eu ainda devo fazer mais alguma coisa. E aí eu me apropriei desses coto umbilical, assim, eu fiquei encantada. E eu não sabia o que fazer ainda também. E aí eu fui pensar, e aí eu tenho alguns desenhos que eu pensei em várias possibilidades, inclusive esse desenho que está lá atrás, são coto umbilicais que eu desenhei como se fosse saindo da parede. Aqui é só o umbigo mesmo, do lado direito. Então, assim, é possibilidades que eu fui vendo como desenvolver um trabalho assim com esse coto umbilical. E aí chegou a esse trabalho que está lá na frente. Aqui ainda a imagem do coto umbilical. Eu não sei, tem gente que acha estranho, mas eu achei maravilhoso quando eu consegui esse material. Então, para mim foi assim, bem incrível. E aí em 2020, eu perdi uma irmã minha faleceu. E aí eu, quando peguei 3, ela teve 4 que estão vivos, mas que minha irmã já foi. Então, segurar esse pedacinho dela para mim, se fosse um pedaço dela materializado ali, aí eu guardo com muito cuidado, com muita atenção, assim. E o próximo trabalho que pode passar, Marcela, por favor, são projetos assim do que fazer. Aí veio esse trabalho a partir do coto umbilical. Então, esse trabalho eu chamo ele de Casa Pele, que também é um dos trabalhos que estava no salão, que a Marcela falou, e que entrou para o acervo do mapa. Foram 3 trabalhos. Então, aquele da lamparina na taça de vidro, esse aqui, e 2 desenhos que eu fiz com carvão no papel pardo. Então, esse trabalho aqui são 33 lamparinas. Dentro de 13 dessas lamparinas tem o coto umbilical dos meus sobrinhos. Mas aí, no caso, eu fiz uma réplica, tentei copiar. Usei couro, pele e copiei esse coto para eu não usar o original. Que, assim, eu acho que nem pode, né? Dependendo, eu teria que passar por vários processos, pegar licença, enfim, que é pedaço de gente, né? Então, não dá para pôr, assim. E aí, 13 deles têm o coto umbilical dos meus sobrinhos, e algumas delas têm as rachaduras, as frestas, algumas têm fuligem. Então, são lamparinas que têm várias características. Aí eu demorei quase 1 ano para eu conseguir todas essas garrafas, porque, como era um trabalho que, para mim, eu falava dessa coisa das memórias, do passado, da ancestralidade, do cordão umbilical. Então, esse trabalho, eu digo que no lugar do metal, eu trouxe pele. Se você puder passar para a próxima foto, Marcela, tem detalhes assim. Aqui, por exemplo, são essas 2 lamparinas têm o coto umbilical dos meus sobrinhos lá dentro. Então, eu pego esse coto umbilical, em vez de pôr embaixo da terra, eu ponho sobre a terra, que é uma terra que eu trouxe do alívio da fazenda, onde eu cresci. Então, a terra que está no interior dessa lamparina, eu trouxe de lá. E aí, assim, eu vou trazendo uma série de camadas. As garrafas, são todas garrafas com marca de tempo. Então, todas elas têm poeira, sujeira, são garrafas que, olhando para ela, dá para ver o uso. E aí, no lugar, tradicionalmente, uma lamparina, eu acho que não tem foto, se puder parar aqui, só pus essas 3. No lugar que a lamparina, tradicionalmente, ela tem metal. Aí, no lugar do metal, eu trago a pele, pensando na lamparina mesmo como corpo, não como objeto. E aí eu penso nessa coisa do coto umbilical, da luz da vida. Quando a criança nasce, as pessoas dizem assim, deu a luz, né? Então, no caso, eu substituo a luz da lamparina pela luz da vida, pensando na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó. Então, eu vou trazendo assim uma série de camadas mesmo nesse trabalho. Aí também tem a referência da costura,
Minha E ao, mãe era costureira, minha avó era rendeira. e ao mesmo tempo está tudo interligado, né? Quem estava aqui no começo da palestra vai perceber que do primeiro trabalho até o último, ela vai trazendo os elementos sempre repetidos, né, nos trabalhos que ela vai colocando e transformando isso em novos trabalhos, né? Existe uma série ali pensada, uma poética em si muito contundente, que a Lucélia propõe para o trabalho dela. Isso é muito visível nas obras de arte. Isso torna o trabalho dela muito consistente. Obrigada, Marcela. E aí é isso, essas várias camadas, assim. Nesse trabalho específico, eu trouxe ao filho, à mãe, à avó, à bisavó, nessa tem assim o hábito de dizer, olha, fulano de tal só enxerga o próprio umbigo. Essa coisa do narcisismo, pensar no umbigo como um olhar egoísta. No meu caso aqui, eu penso o contrário. Então, assim, eu trago o umbigo não pensando em mim, mas pensando em quem veio antes de mim. Essa coisa da ancestralidade mesmo. E aí eu me encantei quando eu descobri essa fala de Conceição Evaristo, que relaciona essa coisa da nossa ancestralidade, do umbigo estar relacionado aos nossos ancestrais, e que é uma ancestralidade que a gente trouxe o hábito de enterrar o próprio umbigo por acreditar que lá em África, alguns países africanos, eles tinham esse hábito de enterrar o umbigo acreditando que o lugar onde o umbigo ficou enterrado, a gente retornaria, sabe, a essa terra. Então, assim, para mim é algo bem, bem interessante, bem bacana, é bem simbólico, na verdade. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Ok. Se quiser passar, essa foto essa terra eu já falei, né? Que é uma terra que eu trouxe de lá. E todas essas lamparinas, as que eu estou fazendo hoje também, eu falo da ancestralidade, mas comecei a pensar nessa coisa da terra viva, da terra que a gente, de onde a gente veio, pensando nas origens, nas raízes, na luz da vida, em terra de onde eu vim, sabe? Então, por isso que eu trouxe a terra do alívio para pôr no interior dessas lamparinas, assim, para mim é bem significativo isso. Se puder passar, por favor. Aqui ainda é a casa do meu avô, aqui era um quarto, a gente chamava Quarto dos Santos, que era o altar, onde ficavam os vários santinhos. Eu não sei se vocês conhecem muito assim o interior do Nordeste. Na minha região, as pessoas têm muito hábito. Nem todo mundo tem um quarto dedicado aos santos, a imagens, mas quem não tem, sempre tem uma paredinha que separa para ter uma foto de um parente, uma foto de um santo, de um padre Cícero, Jesus, Maria. Então, assim, tem muito essa coisa parece muito essa coisa dos ex-votos, que é comum na maioria dos espaços onde se paga a promessa e tal. Então, o próximo trabalho que eu quero desenvolver está muito relacionado a essa coisa das fotografias, das imagens de santo. Então, eu estou nesse processo. Mas essa é uma imagem do quarto dos santos da casa de Yaya. Yaya, no caso, é a minha avó, a gente chamava ela de Yaya, e o meu avô a gente chamava de Ioiô. Se puder passar, por favor. Aí tem alguns processos que eu fui trazendo também as imagens no meu caderno. Esse processo de pensar fazer o esboço, pensar o trabalho. Inclusive, esse trabalho que está aqui agora, eu estou no processo de desenvolver ele, assim, que é na gravura. Aqui é um pouco de processo de estudo também, assim, de trabalho.
E aqui, se puder parar aqui, por favor. Então, depois que eu comecei a manusear as fotografias que eu trouxe, aí eu fiquei muito pensando como desenvolver um trabalho com os meus ancestrais mesmo, assim, meu bisavô, porque nas fotografias tinha tios que já tinham partido, que eu não conheci, tinha meu bisavô, minha bisavó, tinha tios avós, tias avós, então, assim, pessoas que eu não acessei, pessoas que eu não convivi, porque Yaya e Ioiô, que eram os meus avós, eu convivi com eles. E aí eu fiquei nessa, de pensar como desenvolver trabalho, falando da minha ancestralidade, mas não essa ancestralidade que estava próxima, que está mais distante, que eu não tive o convívio. E aí aquelas paredes de adobe que eu falei, aí eu ficava pensando, eu poderia fazer algo com argila, mas eu poderia também usar o barro. Enfim, essas coisas foi borbulhando, até chegar nesse trabalho. Então, esse trabalho, todas essas pessoas que estão aqui, são pessoas que eu convivi e pessoas que eu nem conhecia, assim, que era bisavô, bisavó, aí tinha tios, tinha primos, parentes. Então, são pessoas das minhas memórias e pessoas que vieram antes de mim que eu não conheci. E aí, a partir das fotos que eu trouxe da fazenda, é que eu comecei a fazer essas pessoas. Então, esse trabalho eu chamo de torrão, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora. Inclusive, entrou para os Brasis, o trabalho que está nos Brasis é esse aqui, que é parte do processo, porque primeiro eu faço as esculturas, e aí, a partir das esculturas prontas, eu coloco elas nas lamparinas, então são vários processos. Aí eu faço as esculturas, depois eu vou cortar as garrafas para pôr as esculturas dentro, depois eu venho com couro para fazer o acabamento dessas lamparinas. Então é um trabalho que eu chamo de torrão, porque o que é torrão? É uma terra endurecida. Nesse caso, eu faço as esculturas de argila, mas eu não queimo, eu não passo, não passa pelo processo de queima, por quê? Porque eu quero a terra viva. Essas esculturas, se eu pegar elas e colocar dentro da água, de um dia para outro, ela vai derreter, ela vai voltar a ser terra novamente. E aí, por esse motivo que eu não coloco elas para queimar, para elas manterem vivas ainda. Eu digo que é uma terra viva, não é uma terra que foi queimada, que não passa pelo processo de virar cerâmica, continua sendo terra. E aí, pensando nessa coisa mesmo, do valor que o meu avô dava para a terra. O meu avô costumava dizer que ele cresceu, o pai dele trabalhava na terra dos outros, então, assim, o pai dele não teve terra. E aí, quando ele conseguiu a terra dele, ele dava muito valor à terra. Assim, o meu avô era aquele que apreciava cada detalhe assim da terra. Então, ele cultivava a terra muito bem, assim, e tinha muito amor, muito cuidado por essa terra. E aí, por isso que eu não queimo as peças. E aí, se puder passar, Marcela, para ver o trabalho depois. Aqui continua o processo. Aqui eu manuseando o couro para pôr, e aqui é o trabalho pronto. Então, nesse caso aqui, são 21 lamparinas. No interior dessas lamparinas estão as esculturas, e as esculturas estão sobre um monte de terra, o mesmo monte que eu usei para pôr o coto umbilical no trabalho anterior. Eu trouxe o monte de terra que veio do alívio também. Se puder passar lá na frente, a próxima fotografia, ela tem detalhes que dá para ver melhor o montinho onde as esculturas estão em cima da terra, assim. Então, são esculturas que vêm sobre a terra, aí eu uso o couro. Mais uma vez, pensando nessa coisa da lamparina como um corpo, não como objeto, então é o couro que, no lugar do antigo metal, tradicionalmente na lamparina tem metal, aí eu substituo por couro. Aí também vem a questão da costura, a questão do vidro, esse vidro que cobre, que protege, que guarda, mas também um vidro que pode sufocar.
Aí eu vou pensando assim, uma série de questionamento. O couro, esse couro é um couro que não é trabalhado, assim, é um couro mais rústico. Aí, para eu trabalhar ele, eu preciso hidratar, depois furar, depois costurar. Então, é um couro que, se você observar, ele fica rígido, muito duro. Às vezes a foto não dá conta assim, de todos os detalhes, mas assim, tem uma série de camadas assim que eu vou pensando, que eu vou trazendo. E também eu trago, eu tenho usado nos últimos trabalhos agora, referência da renda, aí que eu faço buraquinhos assim como se fosse rendado, pensando no couro, nessa coisa dura, bruta do couro que aperta, que comprime, e também na delicadeza que é o trabalho de renda, de pensar essas minuciosidades assim. Eu acho que na frente tem um outro trabalho que está mais próximo, fotografia, que dá para ver mais próximo assim, o detalhe. Eu acho que é só até aqui. Não vai ter mais trabalhos. Assim, os outros trabalhos que eu estou em processo eu não coloquei ainda, porque ainda não está fechado o negócio, eu não quis trazer nada aberto. Mas eu estou com outros trabalhos que não está fechado ainda, mas que já está no processo, mas aí eu não quis trazer sem estar acabado, assim, sem estar começou a desenvolver, finalizou. Lindo, né? Muito lindo todo esse processo de ver do começo da história, né, da sua história, de ver a sua infância, de ver as suas experiências na sua cidade e através da sua narrativa, né, encontrando esses lugares potentes como pesquisa para as artes visuais, através dos seus desenhos, dos seus cadernos, como esses processos se desenvolvem até chegar na obra final, né? Esse trabalho é lindo, esse trabalho do Torrão. Eu sou completamente apaixonada no trabalho da Lucélia desde o primeiro dia que eu vi. Eu fiquei elogiando ela milhões de vezes, continuo elogiando, porque eu acho que é um trabalho muito delicado, que é feito com muito esmero, e isso tem que ser muito valorizado. E aí, gente, eu gostaria de propor, Lucélia, não sei o que você vai achar, liga aí de novo a sua câmera, só para a gente te ver, porque muitos ainda não te viram, você desligou para a gente conseguir fazer a live travar um pouco menos, mas eu vou até interromper o compartilhamento para a gente deixar a live mais leve e também abrir para os alunos, gente. A gente está chegando aí no nosso final, né? E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Lucélia sobre a carreira, sobre o trabalho, enfim, curiosidades, ou comentar também, né? A gente trabalha aí com as críticas e com os elogios. Fiquem à vontade. Claro, eu estou aqui à disposição. Eu acho que tem algumas coisas escritas lá no chat que eu nem li, mas se puder ver depois. Fernando, gente, quem quiser falar, fica à vontade. Eu poderia falar. Eu escrevi no chat, mas antes de mais nada, queria parabenizar, dizer que é lindo o seu trabalho e agradecer, né? É uma honra te ter aqui conosco nessa semana de acolhida. E assim, eu estou encantado, encantado. É um trabalho realmente muito, muito bonito e muito bem pensado, né? Que nem a Marcela falou, ele foi construído em camadas para se desenvolver outros e outros e cada vez mais. E essa questão da referência, né, que eu falei lá no chat, essa referência da Conceição Evaristo, ela me toca profundamente, porque ela tem a questão, né, da escrevivência, né, você escrever de onde estão fincados, né, você criar a partir de onde está fincado os seus pés, e a partir dali você expandir, né, porque na própria escrevivência dela, ela fala, falar de mim para falar de nós, ou seja, qual o nosso ponto de interseção, né, qual o nosso ponto em comum, o nosso cordão umbilical, o que nos conecta um ao outro. Então eu acho isso muito bonito, muito poético
e sensível, né, de uma sensibilidade tremenda, e é arte, né, para sentir, e me tocou, estou muito feliz, queria agradecer, muito obrigado, e comentem mais, gente, que eu, assim, eu tô eufórico, muito obrigado. Obrigado você, Fernando, É por participar. Fernando. Ah, Isso. obrigada, Fernando. Eu fico assim muito feliz de ouvir assim o depoimento das pessoas mesmo, porque para mim é importante, porque para mim, além de fazer, eu acho que é importante as pessoas se verem e sentir o que eu quero trazer, sabe? Então não faz sentido eu guardar tudo para mim, algo que eu queria. Penso assim, é bem gracinha, é maravilhosa, Conceição Evaristo. Tem uma outra pessoa também que foi muito importante no meu processo de escrita, assim, de pensar a escrita, foi a Carolina Maria de Jesus. Então, assim, são duas referências que eu tenho muito apreço, muito carinho, assim, são pessoas que ganharam o meu coração, assim. E só para para pontuar, quando você fala ioiô, iaiá, nossa, isso te traz mais próximo ainda, assim, do que eu vivi, né? Eu acho que a gente acaba buscando, como que eu vou dizer, uma identificação, acaba rolando uma identificação. E ainda você citou que é de Goiânia, né? Nascida em outra cidade, mas é dedicada lá, não é isso? Minha família é toda de lá, minha terra. E aí, quando você fala ioiô, iaiá, nossa, me veio tantas lembranças, tantas. A gente realmente conseguiu viajar nessa história que você contou, as suas referências, né, do seu passado, da ancestralidade. E isso é muito bonito mesmo. Era só isso que eu queria pontuar. Muito, muito obrigado. Mais alguém quer comentar, que gostaria de ligar aí a câmera, dar um oi, contar um pouquinho do que achou dessa palestra? Pode falar, Polly. Marcela, eu sou uma visita aqui. Eu Que quero agradeço. primeiro pedir autorização para falar. Pode Fique à falar. vontade, fale. Então tá, vou abrir a câmera aqui. Vocês estão me vendo? Oi. Bom, eu tenho tido o privilégio, né, de conviver com a Lucélia. Tem sido para mim assim um presente muito grande, né? Uma mulher incrível, não só como profissional, mas também como pessoa. E eu só queria fazer algumas perguntas rápidas assim sobre a obra, Lucélia. Porque você faz um resgate de memória ancestral e toda a questão familiar, e é muito delicado e muito profundo. Eu queria saber, assim, não sei se eu perdi, eu entrei um pouquinho depois que começou, mas eu queria saber, assim, a fonte, sabe? A origem de onde veio toda essa pesquisa familiar e ancestral, porque isso acho que faz muito sentido para todos nós, mas em especial para mim agora, no sentido de como tirar uma inspiração onde tem tantas camadas e tantas possibilidades, porque eu vejo a sua obra como uma coisa que não vai ter fim, né? É uma coisa que começou ali naquela pesquisa dentro da sua família e tudo que você traz para a gente, mas conta um pouco para a gente sobre essa origem e como que você pode sugerir para nós, né, de encontrar uma essência, porque o seu trabalho é todo essência. Então, nós que queremos, né, uma trajetória artística, a gente também busca isso, né, buscar uma coisa forte que realmente permaneça e que faça sentido, não só para nós, mas para o espectador. São muitas perguntas numa só, para que você possa ajudar a gente no nosso processo. Obrigada, Lu.
Lucélia? Pronto, minha internet caiu. Aqui para mim tá travando um pouco, Lucélia. Um pouquinho. Ligar. Fechei a câmera para ver se melhora. Melhora, Você está vendo melhora. agora? Ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Aqui caiu. Obrigada, Polly, pela fala, pela pergunta, pelo questionamento. Então, eu não sei se exatamente onde começou que você falou para eu falar um pouco sobre a minha. Eu não sei exatamente como que começou, assim, o momento exato que começou. Mas quando eu me pesquisa, aí eu me senti muito assim, sem rumo, sabe? Eu pensei assim, putz, o que eu vou escrever? O professor do tridimensional pediu tal coisa, aí a gente faz. É isso, pensando nos trabalhos, final de semestre, que tem que entregar e tal. Mas quando veio. E aí eu ia fazendo coisas soltas. Eu imaginava que era coisas soltas, né? E aí eu me lembro quando eu tive que fazer o meu pré-projeto de pesquisa, eu juntei tudo que eu tinha, assim, trabalhos do tridimensional, trabalho do bidimensional, pinturas, esboços, meu caderno de desenho. Aí entrou isso, a gente assim, ver a conexão que existia ali, sabe? E aí, nesses meus trabalhos, que eu juntei tudo, dava para ver alguns pontos que era comum em várias disciplinas, sabe? Então, assim, eu me lembro que lá tinha questões que eu falava muito das dores, sabe? Dessa coisa do quão difícil, às vezes, é ser mulher, simplesmente por passar por coisas que não era necessário. Aí eu me lembro porque eu vim de uma família bem patriarcal, assim, o meu pai, ele era bem severo. E aí tinha essa coisa do machismo, do patriarcado, e aí tinha essas coisas das cicatrizes, das marcas, aí vinha essas coisas também das memórias, então eu fui vendo que em alguns trabalhos tinha ponto de conexão com o outro, sabe? E aí, a partir daí, eu pensei, aí, quando eu fiz aquele trabalho da Fulige, que o trabalho da Fulige, no início, ele era muito experimental, eu ficava testando uma coisa, testando outra e tal. Aí, a partir daquele trabalho da Fulige, eu falei, não, eu posso pegar a lamparina, porque tinha uma história quando eu era criança, que eu ia dormir na casa da minha avó, eu tinha que me deslocar da cozinha até o quarto com a lamparina na mão. E lá tinha um corredor que era comprido. E aí eu me lembro que a gente ia com a lamparina, aí a própria lamparina faz uma sombra, né? E aí, quando é um lugar grande, a sombra fica longe, mas quando a gente entra no corredor, a sombra vem para perto. E aí eu sempre tinha medo daquela sombra me pegar. E aí eu também não podia correr, porque se eu corresse, corria o risco da lamparina apagar e aí eu ficar no breu total. E a gente sempre ia com muito cuidado. E quando a sombra ia se aproximando, ia me dando medo, assim, aí eu sempre olhava para o outro lado, com medo da sombra. E aí foi isso, lembrando dessa história, eu pensei assim, putz, eu posso usar essa lamparina para eu tratar de uma série de questões. Então, surgiu a partir daí. E aí, na medida que a gente vai desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo outro, que a gente vai vendo, a leitura me ajudou bastante, tipo, ler Conceição Evaristo, eu não citei Carolina Maria de Jesus aqui, mas ela também foi extremamente importante nesse meu processo de pensar a minha pesquisa, sabe? Então, eu acho que essa junção das minhas memórias com as leituras que eu fiz e com o material que eu peguei na fazenda, na casa do meu avô. Então, a junção disso tudo
foi me dando meios de eu ir pensando e desenvolvendo, porque assim, a maioria essas fotografias mesmo que eu peguei na fazenda, eu peguei em 2020. Só agora o trabalho foi ficar pronto, o trabalho torrão, sabe? Então eu digo que é um processo, tem todo um processo de maturação, não é algo que acontece do nada. Então, tem muita coisa que eu trouxe que eu nem usei ainda, que eu nem sei como vou usar. E aí é isso, eu costumo ir fazendo conexões das minhas vivências com o material que eu tenho, com as leituras que eu faço, e aí chega um momento que o trabalho se dá ali, sabe? E tem muitas coisas que eu pensei em fazer e eu não cheguei a fazer, sabe? Eu vou anotando, escrevendo, aí eu vou pegando frases de livro, juntando com imagens que estão na cabeça e vou fazendo esboços. Eu acho, Lucélia. E aí muita coisa ainda. Opa, desculpa, pode terminar. Pode falar, não, fala. E eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar, né? E muitas vezes, quando você está no meio, quando você está fazendo, cursando artes, né? Você fica ali, da onde eu vou tirar as minhas ideias, da onde eu vou começar? Eu vou começar pelo quê? E eu acho que o seu caminho é um caminho muito, muito bonito, porque você começou de si, né? Acho que entender quem você é, da onde você veio, do seu contexto histórico, para poder começar a trabalhar com os materiais e as imagens, trouxe uma relevância muito potente para o seu trabalho, né? E que toca quando você conta, a gente vendo seus trabalhos e escutando a sua história, aquilo faz essa conexão real, né? Muitos alunos comentaram aqui, e a coordenadora também, né, que adoraram o seu trabalho, que ficaram encantados de ver, né, toda a delicadeza, todo o processo, toda a leveza, e isso traz uma essa liga, né, como diz o Fernando, esse cordão umbilical que está nessa história que conecta. Eu acho isso muito interessante. Obrigada, Marcela. Se você quiser ler o comentário das pessoas no chat e puder, fica à vontade. Então, inclusive, eu vou dar uma lida aqui. Eu vou começar aqui, pessoal. A Carol, eu não chamo ela de Carolina, eu chamo ela de Carol. Carol, perfeita. Tem um trabalho lindo também, já é artista, professora. Ela falou lindo demais. A Poli falou uma obra que traduziu a fotografia familiar em escultura de argila, que eu acho que é o último trabalho que ela estava comentando do Torrão, né? O Elinaldo falou: cada vez que leio, que ouço mais sobre a obra da Lucélia, é sempre um renovado aprendizado, né? É uma fala que resvala em cantos, lutas, transformações, e é interessante a busca da materialidade pulsante, viva e que respira. Obrigada. O Giovanni falou que foi inspirador e ele está muito emocionado. Aí a Carol colocou de novo: muito lindo o seu trabalho, a pesquisa é incrível, perceber ainda mais a importância da pesquisa no processo da construção do trabalho. Gratidão por compartilhar suas vivências com a gente. Muito, muito, muito rico esse momento. A Lídia também comentou que ela precisava colocar o filho dela para dormir, mas agradecia muito esse encontro, adorou conhecer a obra e o processo da sua pesquisa, Lucélia. Grande abraço afetuoso. E é isso. E a Poli colocou aqui, por último, inspiradora. Lucélia, estamos caminhando para o fim. Agradeço demais a sua presença. Obrigado, muito, 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 muito obrigado por ter compartilhado todo o seu trabalho com a gente, todo o seu processo de criação, sua história de vida. Foi, assim, para a gente é um enorme... uma explosão, uma fagulha de uma explosão, assim, para fazer essa ligação aí com as suas lamparinas, assim. Para a gente, acho que essa fagulha, esse incendiar, né? Essa fuligem, essa poeira que gruda na gente, deixa esse rastro, vai ficar na nossa memória com essa palestra. Eu acho que é muito importante a gente ouvir grandes artistas como você,
para inspirar cada vez mais o nosso processo. Muito obrigada pela participação, pela... As pessoas aplaudem assim na nossa palestra. Eu quero agradecer o convite, assim, porque para mim é bem gratificante poder falar do meu processo, falar do meu trabalho, falar o que eu venho fazendo. Eu penso que assim, cada vez que a gente faz, a gente descobre, cada vez que a gente fala, além de compartilhar o que a gente está fazendo, porque para mim é importante compartilhar o que está fazendo. E eu fiquei bem feliz, Marcela, pelo convite, muitíssimo obrigado. Eu sempre que eu posso falar, eu falo, porque para mim é gratificante poder falar e entender, assim, porque para mim para eu conseguir chegar ao ponto de fazer o que eu faço hoje, então, assim, eu demorei muito. E aí eu entendo que a gente, por sentir que eu digo que se eu já nasci querendo ser artista, eu só não sabia que era possível eu pensar numa vida financeira através da arte, mas quando eu descobri isso, que era possível, então eu agarrei da melhor forma possível, assim, eu estou grudada até hoje, o que eu puder fazer, eu vou fazer cada vez mais, e se precisar, tipo, compartilhar com pessoas, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a todos, e os comentários aqui do chat também quero agradecer as pessoas que comentaram, beijos e muitíssimo obrigado, assim. É isso, então, gente. Estou muito feliz. É isso, então. Muito obrigada. Eu não sei se o Rony está aí. Rony, me escuta? Me ouve, Rony? Rony? Vamos ver, ele falou que está aí, que eu acho que ele vai ter que parar a gravação. Mas agradeço a todo mundo que ficou até o final. Entendo que muitas pessoas, pelo horário, né? Às vezes tem que sair, jantar, colocar a criança para dormir. A gente sabe a vida corrida dos alunos de Docina. Então, mas obrigada a todos que ficaram até o final. Espero que esse seja um semestre com uma semana acolhedora, um semestre acolhedor a todos vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira, mas não percam aí as outras palestras que a gente vai ter ao longo da semana, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. A gente tem várias palestras com vários professores contando aí um pouco sobre a história de Docina, sobre o funcionamento da Docina, palestras sobre teatro, artes visuais, que é de interesse a todos. Divulguem, gente, também para outras pessoas poderem vir ver essas palestras. Ela é aberta ao público, ela não é só para a faculdade, ela é aberta e é muito importante a gente ter esse processo aí de conversa, né, de troca com os artistas, com os atores, enfim, com todas as entidades que participam dessa grande história de Docina. Obrigada mais uma vez a Lucélia. Rony, se puder, já pode acabar a gravação, parar a gravação. E é isso, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Rony, você me escuta? Rony? Eu tenho medo de encerrar a reunião e não parar a gravação. Rony? 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 Vou desligar a gravação, Rony. Então é isso. Vou desligar a gravação. Um beijo a todos e até depois.